Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui no canal Vamos à Luta, né? Estou trazendo aí um pouquinho da participação da Odonto Company da Eminorte, como é a atuação odontológica. Olá, gente. Boa tarde para nós que estamos aqui em Brasília, né? Eu estou aqui hoje com a doutora Suzana Gomes Lima, que gosta muito de ser chamada de Suzana Lima. Ela é da clínica Odonto Company em Brasília, que fica lá na Eminorte, né, doutora? Em Isso, Taguatinga. isso mesmo. Pra... Próximo ao Shopping JK, bem ali pertinho. Então, nós vamos falar da experiência dela como dentista, vamos contar um pouco da história dela. Ela já trabalhou no Exército, né, doutora? Sim, E qual esporte que você gosta de praticar? eu gosto muito de corrida. Ah, Tinha que é? fazer, né? Ah, Então é? você acaba Mas você adquirindo hábitos. adquiriu esse hábito lá no Exército? Sim, lá no Exército, porque o TAF, né? E você ficou Existe. quanto tempo lá, doutora? Fiquei lá 5 anos, na área 5 da anos. saúde, Ah, isso, sim. exercendo lá a área na área da radiologia, né? Sim. Interpretação de imagens, realização de diagnóstico, tomografia, a área médica, né? Tá. E como é na clínica Odonto Company, lá, você fala muito nesse tratamento, que eu fiquei curioso, tratamento humanizado, né? O que Isso. seria isso, doutora? Como é que é? Qual a diferença, assim, de um dentista Tradicional, tradicional? Pois O é. seu não é tradicional, né? Esse tratamento não. Humanizado é... É Qual bem o específico. diferencial, doutora? Olá, então, voltando sobre o atendimento humanizado, Sim. então, seja, é um atendimento, né, mais próximo do ser humano, mais humano. E é isso que a Odonto Company da Eminorte busca. Lá contamos, desde o cafezinho que você chega na recepção é bem acolhido, Sim. né? E o atendimento humanizado é identificar no paciente quais são as necessidades, quais são a fobia, o medo de consultório, e isso a gente vai conciliando com o tratamento dele. Sim. Então, humanizar é ouvir o paciente, entender as queixas, entender os traumas e associar o melhor tratamento para ele. Ou seja, é um tratamento especializado em cada paciente. Como iniciar, durante esse tratamento, como é feito. Sim. Tudo isso é relacionado ao paciente, como ele se sente, como ele gostaria de ser atendido, qual é a pausa do tratamento que ele quer realizar. Sim. Que é muito importante o tratamento dentário para Sim. qualquer indivíduo, assim, no geral, que é o que a gente mostra primeiro, o que a gente, pelo menos, tenha, assim, você tenha vontade de mostrar primeiro, é o sorriso, né, doutora? Justamente. Porque é aonde encanta as pessoas, né? Você É o nosso cartão de visita, cartão né? de visita, digamos isso. Isso, o sorriso abre portas, né? Abre E quando você porta, dá um com sorriso, certeza. automaticamente a outra pessoa também te devolve Sim. um sorriso, né? Então, é essa importância, né? Quando você está bem consigo, bem com o seu sorriso seguro, você transmite também, né? Então, muitas pessoas, às vezes, o trauma ou o medo de se relacionar está relacionado Sim. à dentição. Olha, essa eu não sabia, viu? Sim. Não sabia. Quer dizer que muitos medos tá relacionado à dentição, porque às vezes a pessoa não pode, né, dar um Sim, sorriso. por decorrer da vida, às vezes. Fica inseguro, a insegurança aparece ali, né? Justamente isso mesmo. Perfeito. Agora, doutora, você também faz lá na sua clínica o tratamento para esses pacientes especiais, por exemplo. Sim. Quer dizer, cada um é diferente do outro, né? Como é que é feito esse tratamento Isso. lá? É realizada uma anamnese, né, com o paciente. Então, isso é percebido. O que seria isso? Anamnese Sim. seria um histórico que a gente faz do paciente, são perguntas relacionadas, né? Isso antes dele sentar ali com você. Ou seja, Isso. muitas das vezes isso é feito então com os familiares.
normalmente é feito já direto com o paciente. Quando o paciente chega ao consultório, primeiro ele tem uma abordagem, Sim. que é um chá, um café, porque muitas vezes ele saiu de casa na correria e não teve tempo de se alimentar. Ah, Então, a sim. falta de alimentação também pode interferir na anamnese do paciente. Aí, às vezes, ele vai sentir boca seca, mau hálito, e Sim, muitas vezes por conta da falta de alimentação que ele não fez nesse momento. perfeito. Agora, doutora, inclusive essa questão de mau hálito também é uma coisa assim que é complicado, né? Difícil, né? Sim. E como é que a pessoa, como é que é feito esse tratamento, por exemplo? No caso, já que você falou, aí já vamos aproveitar essa oportunidade de perguntar para você, porque Ok. às vezes a gente tem casos que a gente observa, né? Sim. Muitas das vezes a gente não fala porque é uma coisa muito pessoal, né? É constrangedor, né? É aí, mas a gente fica com vontade de ajudar, né? Auxiliar, né? Uhum. De alguma forma. E aí eu queria que você, se você puder falar também para quem está nos ouvindo ou vai assistir, né? Em algum momento. E quero também pedir para as pessoas aproveitar e quando pode mandar, inclusive, perguntas para a doutora Suzana Lima, da Odonton Company, ou também marcar um Um tratamento com bate-papo, um ela lá, um cafezinho, bate-papo, um cafezinho, né? isso, a primeira abordagem para a gente identificar, E né? aqui no canal Vamos à Luta, a gente está sempre trazendo algum assunto, ou é do esporte, esporte de luta, ou esporte de um modo geral, entendeu, doutora? Ou Sim. também uma pessoa que é uma dentista, que é corredora, foi corredora no Exército, né? O oficial lá, que correu muito lá, né, doutora? Sim, Você ficou 5 anos lá, não é 5 isso? anos. Então, e aí, então eu preciso saber de você o seguinte: qual a dica que você dá para esse caso? Então, vamos lá. Sim, Normalmente o paciente com mau hálito, né, quando ele é difícil ele perceber. Então, são alguns sinais que vão alertar ele. Normalmente são as pessoas que vão falar, ou ele vai perceber a distância das pessoas. quer dizer que tem alguém que fala, Normalmente porque, sim. porque Ou ele vai eu, se nu- afastar, ele vai oferecer um chiclete. eu nunca tive coragem Pois para tem. falar. Tem pessoas que vão dar Eu essa acho dica aí. assim, a não ser que eu tenha, sei lá, eu nunca falei, sabe? Às Normalmente vezes são eu, cônjuges às que vezes eu, acaba falando um para o outro. às vezes eu, né, a gente dá um passo atrás, dá um jeitinho, Oferece um chiclete. mas assim, mas eu assim, eu não tenho essa coragem, assim, essa disposição para Ah, falar para a pessoa, legal. mas a gente fica com vontade de auxiliar, Sim, sim. porque realmente a gente precisa auxiliar as pessoas para elas se sentirem melhor e buscar a saúde dela, né? De alguma forma, Justamente. assim, para ela viver melhor, que esse é o objetivo nosso, né? O Vamos à Luta aqui, esse Vamos à Luta, doutora, ele não é só da luta de arena, dos ringue, dos embates, não. É a luta do dia a dia. Então, quer dizer, de repente a pessoa lutando, ela supera isso, né? Justamente. Precisa de uma ajuda, né? Então dê mais umas dicas aí sobre isso, doutora, que sem... Olá. Então, vamos lá, né? Quando é percebido isso, né? Essa que a gente fala é a halitose, né? Sim, Então, essa sensação que está conciliada também com sensação de boca seca, boca amarga, né? E a questão do mau hálito não está só relacionado à boca, à dentição, mas também estomacais, né? São problemas estomacais. Então, primeiramente, a gente faz essa avaliação odontológica, sim. o que cabe à odontologia, e a gente vai descartar, né? Para Uhum. que esteja feita uma triagem melhor, para que o especialista gastro, né, possa ter um diagnóstico para auxiliar ele no diagnóstico. Então, quando o paciente se queixa de boca seca, boca amarga, mau hálito, a gente faz um teste de cialometria, né? Sim, Que é um teste que é para verificar a qualidade da saliva, a quantidade da saliva.
Porque a sim, saliva, às vezes, muitas pessoas desconhecem, mas a saliva tem uma função importantíssima na saúde bucal. É ela que equilibra o pH, é ela que banha os dentes, tá? Para poder manter esse equilíbrio. Então, evita de ter cáries recorrentes, aftas recorrentes. Então, sim. é preciso que a saliva também esteja em quantidade ideal e espessura ideal na boca. E a questão do mau hálito, a gente vai fazer nessa triagem para a gente Sim, identificar. perfeito. Agora, doutora, você é graduada também em radiologia médica. Isso, cursei Fala um radiologia. pouco sobre isso para nós. Ficou curioso, Os né? seus, Radiologia. fala para quem, né, quem sabe vai ser seu paciente ou se não ser, se não for lá, vai te ouvir aqui e vai entender desse assunto, dessa querer saber sobre isso. Sim, Inclusive as pessoas podem assistindo, pode mandar, fazer comentários diretamente aqui para a doutora Suzana Lima, que ela vai responder todo mundo, né, com doutora? certeza. Com muito carinho, tá? Vou Por responder. mais que você ache que a pergunta não é importante, mas qualquer pergunta é importante, Sim, se houve a né? pergunta, houve uma Então, necessidade de entender, então né? pergunta porque ela está à disposição aí 24 horas, né, doutora? Sim, sim. Quando não está correndo, está fazendo o tratamento de alguém, está É, auxiliando lá na clínica, porque a clínica, fala um pouco da clínica, doutora. Você tem especialista em áreas diferentes, por exemplo, lá? sim. Você quer falar A sobre clínica é isso? uma clínica multidisciplinar. Sim, Ela conta com 6 especialistas, todos são especialistas na área, né? Então, sim, a gente tem um dentista especialista em diagnóstico. Ele vai fazer o seu melhor diagnóstico. Veja bem, não é o dentista hoje, o tradicional, que é o avaliador, tá? sim, Ele é diagnóstico. Ou sim, seja, ele vai fazer vai prever o melhor diagnóstico conciliado com as imagens radiológicas, que são sim, a panorâmica, né? sim, E vai direcionar para os especialistas conforme cada especialidade odontológica. Então, lá nós contamos com implantodontista, periodontista, contamos com um especialista em saúde bucal como geral, contamos com dentística, sim, radiologia, sim. buco, maxilo, especialista em pacientes com trauma e fobia, É, que sou eu lá, sim, né? E contamos também, deixa eu ver, lá a gente tem todas as especialidades odontológicas, perfeito, perfeito. Então, você falou algumas odontopediatria especialidades. também. Ah, pediatria também, Pediatria né? também lá. E o atendimento de uma criança é Diferente, diferente, né, doutora? Porque, assim, as crianças, os anjos, né, eles não param, né? Eles ficam o tempo, não tem Sim, muita impaciente ali. E como é que trabalha com a criança ali para você poder fazer não é sim, para fácil ali, né? O conseguir momento concluir que um você está tratamento com uma criança, né? para Então, conseguir. Como é que hum, você faz com eles ali? Então, normalmente a abordagem com a criança é diferente, né? Sim, Então, essa primeira abordagem com a criança é aquele bate-papo, né? sim, Entender qual é a rotina. E aí o dentista faz o quê? Ele vai entrar no meio dele como se fosse um colega mesmo. Olha, como você faz em tal situação? Primeiro a criança vai passar para a gente a rotina dela, para sim. que a gente possa conciliar o tratamento odontológico dentro do habitual que ele já está acostumado. Ah, sim, Então, os mesmos horários quando ele vai fazer escovação. E a gente vai trazer para ele também, dentro do consultório, tem alguns ursos de pelúcia, sim, tem câmara intraoral, fone de ouvido. Então, tudo isso para quê? Para que ele se sinta dentro do ambiente familiar. No quarto dele, com pelúcia, com sim. fone de ouvido. E o dentista é um meio, né, que vai trazer um amigo, como se fosse assim, para que ele possa ter acesso à criança. Então, vai conversar com ele, olha, como é que você faz sua higiene bucal? Fala aí, Sim, mãe. Lá a gente também disponibiliza escova de dente para sim. criança, personalizada. E aí vai. Agora, doutora, quando pensamos num dentista, a gente já pensa logo na dor, né?
É, Não se né? falando às vezes que às vezes a pessoa está com uma dor de dente ali, ou seja, ela está ligando porque ela deixou atrasar, né? Não foi antes, Uhum. aí sentiu uma dor de dente, mas se a gente pensa, o dentista pensa na dor, você pensa na anestesia, você pensa no barulho do Motor. motorzinho. Aquele motorzinho, doutora, aquilo já não podia ter mudado, não, com tanta tecnologia, não teria já algum Um outro acesso mais equipamento rápido. assim que não tivesse barulho nenhum. O Ademar, Que aquilo lá eu vou dizer, eu não sei se me é, incomoda muito assim, mas eu vejo que incomoda muita gente, né. incomoda. Então assim, as coisas mudaram muito, né. Uhum. Então, eu queria que você me falasse por que que ainda continua aquele motorzinho, doutora? Pois é, o motor, né. Olha, o motor é algo que, assim, que não tem como retirar do meio odontológico, Ah, né. que isso. Mas tem uma boa notícia, Sim, mas tem qual? como amenizar. Qual a boa Fone de notícia? ouvido, a Ah, gente é? coloca um fone de ouvido, um acústico. Para quê? Para que o barulho do motor não seja tão Ah, desconfortável. perfeito. Isso. Por quê? Porque o motor que a gente usa para poder acessar um dente, que o dente é uma estrutura muito rígida, então a gente usa uma broca diamantada Sim, para acessar esse dente. Então perfeito. precisa ter um torque, precisa ter uma velocidade para que tenha esse acesso. Então, ainda não tem como pular essa etapa. Mas quando o dente já possui uma cavidade, aí a gente pode sim evitar o motor, porque a gente pode fazer manual, pode fazer coritagem Olha, manual, entendeu? Pode sim, fazer instrumentos no qual a gente pode fazer essa remoção de cárie, que é uma área mais amolecida, quando a cárie está mais amolecida em atividade. E aromaterapia também, né. muitos desconhecem, mas Mas a então fala para nós aí, vamos lá, porque a aromoterapia, sim, são aromas essenciais, tá? Não é aquele sim, aroma de ambiente, tá? Aquele que coloca o cheiro, não eh, é aquilo. não é É aquilo. Aquilo são aquilo lá, já é bom, né, num é bom, ambiente. mas é para o ambiente, né. O que a gente tem são óleos essenciais, Ah, né, sim, 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 que sim. são, óleos terapêuticos, né, no qual Sim, eles vão surtir efeitos como analgesia, sim. tranquilidade, conforto. Então a gente concilia isso no tratamento odontológico na Odonto Company da Eminorte também. Tudo isso pensando no conforto do paciente, né. Então, gente, é o seguinte, na Odonton Company, com a E doutora Suzana Lima, isso. tem muito diferencial. Eu estou sentindo que tem muito diferencial. Estou achando que eu vou para lá, doutora. Pois vai lá, você vai gostar. E ainda contamos com um cafezinho, chá, Mas eu convido você que está assistindo aí visitar a doutora Suzana Lima, que é uma pessoa muito dedicada no que faz, ama o que faz, né, doutora? sim, cursei E radiologia médica, né, sim, fiz olha, especialização em radioterapia, tomografia, fiz pós-graduação também em radiologia médica e radiologia odontológica e radiologia industrial. Por quê? Porque toda essa segurança e interpretação de sim, imagens nos traz o quê? Um diagnóstico precoce. Então, conciliando uma boa radiografia com uma interpretação, a gente vai associar a imagem clínica. Então, você consegue ser privilegiada de um tratamento antecipado, né? então, gente, vocês estão escutando aí a doutora Suzana Lima, ela está garantindo que o tratamento na odontoclínica, em especial lá na Odonto Company Norte. M Só tem lá, tá, Norte, gente? em Taguatinga, em Sorvete. Brasília. Ah, tem sorvete também, Tem, doutora? após a O que extração. que é isso? É isso mesmo. Após a extração é Então é um ofertado ambiente maravilhoso. justamente. É isso que nos traz o diferente. É Ó, um ambiente que tem as técnicas necessárias, o ambiente necessário para quê? Para que o paciente se sinta confortável, se sinta seguro para sim, realizar o seu tratamento odontológico do início até o final. tá. Agora, doutora, você me,
em algum momento você falou em tratamento, tem a questão da fobia. Eu queria que você Sim, falasse quando a pessoa chega, aquela fobia de aquele medo. Você poderia dizer que fobia é um medo? sim, sim. Um- Fobia é o medo, Sim. né, E como é que extremo. você consegue amenizar isso lá com Então, esse paciente? primeiro a gente identifica qual o medo. Sim. Durante a vida dele, qual foi esse momento que foi constatado esse medo, né? Então, a gente associa isso com a odontologia. Então, tem pacientes que relata o medo da agulha, Ah, é? da anestesia. Então, a gente usa o quê? Anestésico líquido Ah, para esse vou te primeiro perguntar acesso. sobre esse anestésico líquido aí, É, tá? E agora, esse teste de isso, saliva, por exemplo, que vocês têm lá na sua clínica, sim. ele serve para quê no tratamento dentário, doutora? Isso. O teste de saliva serve para a gente identificar como está a questão da saliva em relação aos dentes mesmo. Porque a saliva, quando ela está com uma aparência mais viscosa ou mais fina, ou a falta de saliva, Uhum, também ela acarreta na saúde bucal. Muitas sim, vezes pode estar relacionado também à medicação que está tomando, a pacientes que tá fazendo quimioterapia, mas tudo isso é conciliado. E quando a gente vê que essa quantidade de saliva está em déficit em saúde bucal, sim. a gente faz esse estímulo mecânico para equilibrar o pH e a quantidade de saliva na boca. Porque a falta de saliva também traz, que é a halitose, né? Traz Perfeito, o mau hálito e outras coisas a mais. perfeito. Sem falar o desconforto, né? O tratamento, eu vou fazer essa pergunta para Uhum. você. Logicamente que a gente sabe eu sei da resposta, mas tem muita gente que às vezes quer saber de você, que é um especialista no assunto, né? O tratamento bucal, ele é muito importante para qualquer indivíduo ou não é tão importante, doutora? Importantíssimo. Então, Muitas vezes a saúde bucal sim, só deixa para ser acompanhado ou tratado quando ele já apresentou sinais. Os sinais seria os sinais instalados já, dor, rubor, calor, né? Que é sim. os processos inflamatórios. Isso pode ser antecipado? Sim, Porque às vezes se a pessoa tiver por exemplo, uma inflamação num dente ou coisa parecida, está correndo até risco, né? Risco sim, de morte, né, doutora? sim, sim, sim. Porque eu me lembro que Miocardite bacteriana. um jogador de basquete americano que veio para o Brasil, que teve alguma coisa no dente e ele faleceu. Sim, infelizmente. Então é uma Infelizmente. coisa séria, né? Seríssimo. Então as pessoas precisam realmente estar observando essa Uhum, saúde bucal, né? precisa. Então é muito importante, né, doutora? É, importantíssimo. Não é Perfeito. só estética, né? Muitas vezes, assim, igual eu falei, esperar estar lá o desconforto. Mas a saúde bucal, ela também dá sinais como o corpo, É, né? Então, quando você inicia um processo inflamatório, normalmente você vai ter presença ali de linfonodos, que a gente fala, que são as famosas ínguas. Então, a íngua quer dizer que tem um processo inflamatório perfeito. próximo à área, né? Ah, tá. E Agora, doutora, uma coisa que a gente vê muitas pessoas reclamando, a questão, as aftas, o que traz essas aftas na boca das pessoas de modo geral, assim, dos então, indivíduos? vamos lá. A Uma grande maioria acontece, né? Sim. A afta está relacionada à baixa imunidade também, né? Sim, Então, muitas vezes a afta, que é a famosa lesão, que a gente fala, né? sim, Então, aftas, às vezes a imunidade está em baixa, vai aparecer algumas aftas. Mas o que é normal é essa afta recorrente. Toda semana, uma vez no mês, está sempre com aftas e essa sim. afta demora. Aí a gente precisa investigar o porquê da aftas recorrentes. Por que que ela está vindo ali, né? Pode ser que Sim, seja outras isso, questões, né? outras questões. E Buscar, até porque o especialista talvez precisa. tem que buscar um outro especialista, Sim, doutora? justamente. O dentista é especialista em que área, né?
Área sim, bucal, não só perfeito, bucal, né? perfeito. Lábios também faz parte. Sim, Então, ou sim, seja, sim, se eu identifico que eles tá com lábio seco, ou pequenas lesões, precisa ser relatado e sim, investigado. sim. Você tem alguma historinha engraçada, doutora, para contar pra gente? Se você quiser, claro, né? Sim. Claro, claro, tenho. Então, pronto, tem não vou Sim. falar, mas teve É, um vai caso, né, falar que. nome, né, doutora? Mas Eu assim, vou falar, não, mas teve um caso que me chamou a atenção no decorrer sim. da vida e cuidando da saúde dos pacientes. Então, ocorreu um episódio que um paciente tinha situação difícil, e aí o que acontece? O dente quebrou, né? Ah, E sim, aí ele estava ainda naquele período ainda que quando faz o canal, então espera a parte de recuperação, estava com sim, curativo. sim, E aí caiu, ele colocou um algodão. E sim, aí tirou, ele colocou um algodão. E esse algodão, ele esqueceu que esse algodão estava lá. sim. E aí começou aquele processo inflamatório. E aí, Nossa. na radiografia, quando eu fui ver, eu falei, uai, tem algo diferente aqui. Porque na radiografia é muito fácil interpretar o que é osso, o que é por conta da densidade, o que é osso, Sim, sim, o que é lesão, o que é sim. sangue. Então, ali deu para ver que tinha algo diferente. E aí, conversando com ele, né, não Ah, quis sim, apontar, e perguntei, uai, o senhor colocou o quê? Porque o material é muito diferente. E sim. aí ele falou, olha, há 3 anos eu coloquei um algodão, porque estava caindo, e eu Não, não mas fui 3 anos estava lá o algodão? Tava lá o algodão. Que é isso, Um doutor? processo Então, inflamatório, ele não ele correu um lembrava. risco muito grande. Muito grande, Então é né? uma coisa séria. Então a história não é não tem nem tão engraçada assim, né? Não, e é Não é isso que nem de chamou a sorrir, atenção, né? porque esquece. Quando eu fui buscando na lembrança, olha só, Sim, esse sim. dente o senhor não terminou o tratamento, não é mesmo? Não, não terminei, tá. Ah, Mas que esse isso. curativo tem um tempo. E ele caiu, não caiu esse curativo? Justamente caiu. E o senhor, como é que o senhor repôs esse curativo? Porque o espaço ia ficar aberto. Era Sim, hoje para o senhor estar com esse dente com o espaço aberto. Aí que ele lembrou, botei um algodão, depois coloquei, não sei. E desde fumo. sim. Então é N coisas, Nossa, né? que é É, isso. que, que a gente Olha não. só, você falou sobre anestesia, né? Você falou da anestesia líquida. Aí, quais os tipos de anestesias que Que se encontra na odontologia? numa odontologia, por exemplo, assim? Lógico que essa pergunta você responde do jeito que você acha que, Sem problema. tá? Mas é porque eu achei essa anestesia líquida parece que uma coisa bem mais moderna, né? Assim, Na como é que verdade, ela é usada em quais casos? a anestesia líquida, que a gente fala que Sim, é a lidocaína, 12%, né? sim, Na odontologia tem articaína, mepivacaína, vários sim, anestésicos. sim. A E qual todos os tipos de paciente, às vezes ali que sim, para cada pacientes um vai graves, um, gestantes, tem um entendi. anestésico Perfeito. diferente. Para Tá, pacientes hipertensos, tem anestésicos perfeito. diferentes. Então, a escolha do anestésico é feita conforme o quadro do paciente. Sim, E a anestesia líquida já é utilizado no meio médico, sim, tá? Ele é anestesiado para fazer intubação, sim, né? O sim, líquido. E então, a gente trouxe isso também para a odontologia, porque ele é um anestésico de mucosa, sim. né, que é feito esse primeiro anestésico de região de mucosa, para depois, se precisar, ser inserido o anestésico via agulha. Mas aí você já está anestesiado e se fizer necessário, senão a gente dá seguimento para isso. Realmente a doutora Suzana Lima tem muito cuidado com seus pacientes aí. Eu estou E, sentindo vontade até de ir nessa clínica, pois na vai. sua clínica Odonto Será Company, um prazer. lá em aqui no Taguatinga, né? Nós estamos em Isso. Brasília, mas o local lá chama M Norte, conhecido como Isso. M Norte, né? Odonto Company M Norte, fica ali Então, pertinho do Shopping JK. e vai ter Logo. lá as suas redes sociais, doutora. Você já passou para nós Passei. aqui, né? E Sim. então vai estar, gente, vai estar constando aí o endereço dela. Eu acho que vale a pena, muito a pena você ir lá fazer Isso. um- Uma uma avaliação avaliação que é com sem ela, custo. sem custo. Quem Isso, sabe você queira fazer um tratamento lá com a doutora Suzana Lima, isso. né? Olha, e lá que o paciente chama mais atenção assim em relação à nossa dinâmica lá
Eles desconhecem, né, que muitos profissionais deixam de relatar como se inicia a cárie, né? Porque Sim, normalmente a cárie, quando já está instalada, que é aquela que todo mundo conhece, que ela está escura, sim. mas antes disso ela inicia-se com uma mancha branca, Olha, rugosa, sim, que é a cárie em atividade. sim. Então, quando a gente vai explicando olha só, a gente ensina o paciente a como ele também identificar, Tá. como ele entender como é feito, como a cárie se instala, né? Que é o Agora, início de tudo, né? doutora, é o seguinte, principalmente quando a gente vai no, no dentista, Uhum. nos dentistas, Sim. é, a maioria fala assim, ó, fala em escovação boa. Escovação boa, aí eu falo, meu Deus, o que que é escovação boa? Será que eu estou fazendo a escovação certa e tal? Mas a gente escuta isso, eles falando com quase todos os pacientes, né? Uhum. Essa escovação boa, você pode falar um pouco sobre como é essa escovação? Que eu sou curioso com relação a isso, né? Saber se eu estou fazendo certo Se não tá, né? ou se eu não estou fazendo certo, eu quero melhorar. Então, você pode falar um pouco sobre Claro. isso? Pois é, como essa escovação boa, né? Boa para quem? Boa para o paciente, boa para o dentista, né? Então, uma escovação ideal, né? Primeiro vai pela escolha da escova de dente. Se a gente for pensar em dentes vitais, dentes saudáveis, dentes sem Sim, boca, a gente vai escolher uma escova extra macia. sim, Se a gente for pensar em prótese, a gente vai escolher uma escova dura, porque a escova sim, dura precisa escovar fora da boca. sim, Então, uma escova extra macia, o uso do fio dental. Se os dentes são sim, muito próximos, a gente vai escolher um fio dental o quê? Extra fino e cerado. sim, Porque os dentes são próximos, por quê? Porque a escova de dente extra macia, eu preciso que a escova exerça qual função? Ela vai fazer uma limpeza de dentes na parte facial, né? Ela vai sim, remover sim, sujidades que sim, estão sim, presentes ali na face. perfeito. E o fio dental, o que eu quero que o fio dental atue? O fio dental é entre os dentes, então eu preciso abraçar os Que dentes é para cair extremamente nos... importante, né, doutora? Extremamente. Ago- Então lá a gente ensina tudo isso, tem um manequim, tá? Então, gente, não dá para você chegar no mercado e pegar o fio dental, qualquer E fio dental ou um fio dental mais barato, né, doutora? Tem que pegar justamente, exatamente um fio que dental, foi orientado, é ideal, ideal para a sua dentição, não é isso? Estou justamente, falando certo, doutora? certíssimo. Então você precisa ter esse cuidado. Não se esqueça que o sorriso, né, os dentes, O é o cartão, cartão. Aprendi hoje aqui com a o cartão doutora de Suzana visita. Lima, é o cartão de visita. É, Aliás, parabéns pelo seu sorriso, viu, obrigada, doutora? Você é muito bonita, os dentes maravilhosos, mas também uma obrigada. dentista aí, né? Né? Tem que fazer Então, juízo, aí, né? é, então, olha só, essa parte de escovação, então, é super importante Super para importante, cuidar, né, do patrimônio, né, que é o maior patrimônio é a pessoa mesmo, né? Não é justamente. isso? Então, que a gente às vezes vê muita gente, às vezes o cara tem uma condição, o cara tem dinheiro, é rico, ou mas ele não tem cuidado, né, doutora? Não tem Justamente. cuidado. Assim, as pessoas precisam ter um cuidado, né, É maior, porque hoje uma orientação, uma né? orientação, buscar Isso. isso, né? É associar, né, o que o paciente precisa com o que eu tenho no mercado. Muitos pacientes se queixam, olha, eu tenho força excessiva para escovar. E então o que a gente troca? A gente troca por uma escova elétrica, Ah, é? né? Na qual ela tem um pulso. Então, se você coloca força excessiva, ela vai parar o torque. Então, eu não preciso de força numa escovação. Eu preciso de constância e rotina. A pasta de dente, com a função da pasta de dente, a pasta de dente, ela tem um flúor ou não. Sim, Então, o que vai determinar a limpeza da face não é somente a pasta de dente, sim, é a escova e como você é feita essa escovação. sim. Eu estava dando uma observada para bater um papo com você, né? Eu, Sim. eu, eu vi, assim, uma pesquisa muito rasa, mas assim, observei que os primeiros tratamentos dentários surgiu há 7.000 anos antes de Cristo, né? Eu vi, Uhum, e aí eu pensava que, meu Deus, nossa, lá atrás o pessoal já tinha um
cuidado, né? Um cuidado com a. Tinha nos astecas lá, já Então, tinha. olha só que bacana. E Já se aí, utilizava já fios para fazer sim. prótese. Agora no Brasil, os primeiros profissionais surgiram no século XIX, não é isso? Justo. Então, e aí eu até vi que uma primeira formando foi uma mulher, né? Dessa época, ela, na primeira turma ali, acho que é Isabela, uma paulista. Então, assim, eu queria saber de você o que te levou a ser uma dentista, né? O que você a gente, o Tiradentes, por exemplo, né? E também não sabia que os tratamentos antes dos dentistas, que era desenvolvido quem fazia eram os barbeiros, não é isso? Sim. Então, você pode falar um pouco aprofundar um pouquinho mais sobre essas questões aí, do que você quiser falar, do que você lembra, aí para poder a gente deixar as pessoas assim bem informadas. E quem quiser conversar com a doutora, através dos comentários ou das redes sociais lá, do endereço que ela deixou, ela vai estar respondendo todo mundo e vai estar te atendendo também, se você quiser. É só marcar com ela, né, doutora? Justamente. É, Então, vamos lá. sim, Escolhi a área da odontologia, né? Uma das áreas da odontologia, eu tenho outras áreas de formação, né? sim, E conciliei tudo com a formação anterior e trouxe para a área da odontologia. Por quê? A odontologia, eu acho, assim, uma área muito nobre, né? Não claro tem que é, muito nobre. nobre no sentido que eu falo em relação ao tato com o paciente, porque qualquer especialista vai parar no consultório odontológico. Qualquer Todo um mundo que tem tem que sentar, dente vai tem que sentar na cadeira tem ali, né? que sentar na cadeira do dentista. Todo mundo que tem dente, até quem não tem dente também, porque a gente providencia os Às vezes a dentes, né? pessoa até, às vezes a pessoa até é assim, ela retarda um pouco, né? Fala, não, não vou lá não, pelo amor de Deus, aquele motorzinho e tal. Mas uma hora Mas ele vai ela parar. precisa ir, né? Precisa. E quando ela vai, ela fala, meu Deus, eu teria que ter vindo antes, né? Justo. E esse aí, todo paciente que chega aí, ele realmente ele vai falar, ele vai se justificar, né? Sim, Olha, eu não consegui antes, porque tive uma dezena de coisas para fazer e tal. Mas não é esse o nosso objetivo, tá? A Odontocompre, os profissionais, não tá lá para punir e nem para vexatória, para falar, sim, nossa, mas por que você não cuidou antes? Está esperando chegar. Não é esse o nosso papel. Não importa o que aconteceu antes, se foi relacionado a dinheiro, se foi sim, relacionado à família, os pais não tinham condição. Não é esse o nosso papel. Nosso papel é você decidiu fazer o seu tratamento, sim, então decidiu sentar na cadeira, então a gente vai fazer o quê? Esquece o que passou. A gente vai perfeito. planejar hoje para você Sim. o que precisa ser feito, né? Da melhor forma possível, quais são os horários disponíveis que você tem, qual o melhor planejamento, qual a Sim. melhor forma financeira para você. Então, lá a gente conta com boletos também. Olha, sim, Então, o que a gente prioriza lá? Como você quer iniciar esse tratamento? Mas o senhor precisa saber, o paciente, que precisa iniciar. Pode ser um dente por vez? Pode. Pode ser um dente por semana? Pode. então Mas você vocês precisa têm toda a iniciar. paciência com o cliente, né? Ou seja, é realmente humanizado, né? Isso. O tratamento, né? Então, O pra gente respeito com o cliente de justamente, pra gente vocês, é né? gratificante ter um paciente que olha, tem 10 anos que eu não vou ao dentista. Nossa, que bom que você hoje decidiu fazer algo Porque diferente 10 com anos é você. muito tempo sem ir muito tempo. num dentista. Então, Você aconselha, assim, que a pessoa vá num dentista de quanto em quanto 6 em tempo? 6 meses. De 6 em 6 meses no máximo. Se já no tiver máximo. com a saúde bucal, ok. Ok, Se já tiver feito todo o tratamento perfeito. complexo e os menos complexos, já tiver com a Sim, saúde bucal. sim. Se o dentista já tiver dado a alta para o paciente, para ser acompanhado de 6 meses. O dentista também dá alta, tá? Ah, é? Na alta também. Agora, doutora, você participa, seja através do esporte, ou seja, você tem algum trabalho social que você faz lá para
a sua região ou para Brasília, ou assim, ou você pensa através do seu trabalho, auxiliar no crescimento das pessoas? É que a gente tem essa missão também, né? A missão do Justamente. bem, né? De Tem. fazer um trabalho social, né? É. Já que você é uma executiva, uma dentista, né? Uma pessoa que foi oficial, foi do Exército Brasileiro, né? Então, assim, você é uma referência, né? Uma, Obrigada. uma mulher referência para nós, Fui né? Como professora na todas, né? faculdade Professoras na também. faculdade. Então, assim, você participa de. Tem tempo para você participar, ou você tem vontade de participar? Tenho. Porque eu fiquei sabendo que parece que a pessoa me disse assim: ó, não, ela tinha, eu vi umas bolas e vi umas coisas lá que estava levando. Eu falei, então ela Sim, participa de faz algum trabalho social, né? Isso é importantíssimo para ajudar a comunidade, né? justamente. Mas você tem algum trabalho nessa área? Olha, a gente tem um trabalho, na verdade, a gente responde aos convites, né? Então, Sim, quando a escola nos convida a fazer essa orientação, essa saúde bucal para as crianças de forma sim, lúdica, sim, né? Para que ele entenda, para as crianças entenderem como é feita essa escovação ideal. Então, a gente leva câmera intraoral para a escola, né? sim, Então, com consentimento do pai. Então, hoje a gente usa a câmera intraoral que faz filmagens sim, e tira fotos e depois envia para o pai. Pai, o senhor sabe como está a saúde bucal do seu filho? Ele, nossa, não sabia. Olha, hoje a gente está aqui não é para reclamar nem para chamar atenção. A gente está sim, aqui é para perguntar: o senhor quer ajuda sim, para iniciar? perfeito. Como podemos iniciar? E explicar para ele a gravidade. Olha, esse Sim, caso precisa ser tratado agora. olha, perfeito, muito bem. E você sabe que a gente já falou bastante. Você tem mais alguma coisa que é importante? Porque assim, se for falar, a gente pode ficar o dia inteiro falando, né? Mas assim, Uhum. sempre vai ter alguma, alguma conversa importante, né, que a gente não falou, mas tem algo mais que você quer falar sobre o seu trabalho, sobre a sua clínica, levar uma mensagem bacana para quem Para que realmente precisa. está assistindo, né? E que tem essa insegurança, tem essa fobia de É. enfrentar um Uma doutor, cadeira, né, uma de cadeira, um consultório. dentista. Então, Justamente. assim, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, para dar a gente transmitir essa tranquilidade, para a pessoa ter a confiança de ir com você lá, ou criar coragem de enfrentar um profissional. Você falou tudo. Sim, Tranquilidade, sim, né? Então, quando o paciente ele consegue perceber a tranquilidade do ambiente, né, a forma no qual vai ser tratado, um atendimento acolhedor, sim, todo o tratamento para ele proposto fica mais fácil de ser aceito. Então, perfeito. a gente prioriza muito isso. Sim, Não é o que eu volto a falar. Não importa quanto tempo não importa quais foram os motivos que te ausentou de um tratamento odontológico, mas a gente está lá para ajudar. O que a gente fala, como eu posso te ajudar? Aí até o paciente fala assim, não, mas olha, como assim? Eu quero saber qual a melhor forma que eu posso te ajudar. Seja financeira, seja para iniciar o sim, tratamento, mas eu preciso e eu quero que você dê a mão para que a gente possa iniciar um tratamento. É igual eu falei, é um dente. Hoje eu só tenho condição para fazer um dente. Ok, esse dente seu é mais grave. Esse dente aqui seu, com o passar do tempo, a cárie já está profunda, ele já vai ter terminações, já está sentindo a dor porque está em terminações nervosas. Então, para desenvolver uma miocardite, que é uma infecção sim, bacteriana, é, é muito rápido. Então, é isso que a gente quer que o paciente não chega, não só como paciente, como pessoa, né? Então, talvez esse assunto não seja tão claro para as pessoas, a importância, né? É igual eu falei, ele só vai através da dor, né? sim, Então a gente pode fazer isso de forma simples, tranquila, quando ele se sentir confortável,
né? E é preciso que relata isso. Olha, a gente pergunta para o paciente, durante a cirurgia, você prefere que converse, que vai falando a etapa? Olha, agora eu vou colocar o campo cirúrgico. Olha, agora eu vou anestesiar essa área. Como isso é perguntado para o paciente antes dele sentar na cadeira. Ok, falando da Odonton Company, a Isso, clínica Odonton Company, da com a Eminorte, doutora Suzana Lima, da Eminorte, Brasília, que é justamente. lá Brasília, é a cidade de Taguatinga. Uhum. Para quem não conhece, né? Porque o pessoal do mundo inteiro vai estar, de repente aparece um árabe lá que fala, eu saí lá da Arábia, né? Isso, fora E do vim aqui Brasil, para fazer vir tomar um sorvete, que me vim tomar um falaram que sorvete aqui, com a doutora Suzana Lima e isso, após tal. extração, vai Ou ganhar aparece um sorvete, russo sim, lá e tal. É é, assim, e tem muita gente de fora que vem fazer o tratamento aqui, porque inclusive aqui parece que em relação lá fora é bem mais em conta, né, ô, sim, doutora? tem mais em conta. Mas eu tô te perguntando isso e eu queria que você falasse lá da sua equipe, se você quiser falar o nome das pessoas que lá, as parcerias que você tem lá, mandar algum recado, porque o nosso tempo aqui já tá Ando, né? indo, né? E aí eu queria que você falasse, se você quiser, fique à vontade. Eu estou muito feliz de estar te recebendo aqui hoje no Prazer, meu. canal Vamos à Luta. E você que está em casa, aproveita ou em qualquer lugar, se inscreve no canal para dar uma forcinha para nós, né, doutora? E aqui Justamente, a gente para está sempre ficar, trazendo uma pauta, uma pessoa agradável, né, que vai tirar as otimizar, dúvidas, vai né? tirar dúvida, vai ajudar, Entender os auxiliar. porquês. Esse é o nosso objetivo. Aqui o objetivo nosso, se tiver falar de alguém, falar mal de alguém, não vamos falar nunca. Aqui nós estamos para auxiliar. É, justamente. A gente está A gente mais vai para pontuar, a gente né? tá mais para apagar os fogos aqui. É, Guerra já tem demais, né, doutora? a gente está aqui para acolher, né? Na É, verdade, para fazer isso. exatamente. Então, esse é o objetivo. Então, você aproveita e escreve, faz comentário do que você achou, que a gente vai estar conversando sempre aqui. Tá sempre, toda semana tem um, Um tema diferente, uma um tema abordagem. diferente e eu quero que você esteja com a gente aqui, viu, doutora Vamos sim. Suzana A gente vai Lima? fazer uma pesquisa com os É, pacientes lá. Quais são então, as dúvidas? E aí a é, gente vai e trazer. você vai trazendo, Sim. vai falando sobre isso, Uhum. os assuntos que você quiser para ajudar o povo de Brasília, do Brasil e do mundo, né? Justamente. Então, mas me fale lá da sua equipe e esse sorvete, o cafezinho, eu E o quero ir lá, chá, e o viu? cappuccino, é. Fale É, aí, pois é, você. lá nós contamos com uma equipe completa, tá? Desde a recepção até a moça do café. Você quer falar o nome da moça do café, Vou por exemplo? falar a Silvanete, que é a nossa Ó, general, que a gente fala é? assim, ela que deixa as coisas tudo em ordem. Um papel caiu no chão, ela, opa, esse papel aqui, né? Então Então, ela é responsável por deixar o ambiente limpo, organizado, né? Ainda traz aquele cafezinho e ô, doutora, você ô fala, olha, Silvanete, eu vou aí tomar um café com você, viu? Que é a já tá, doutora Suzana. Suzana Lima, ela está aqui falando muito bem de E a você, mas recepção é um continue, charme. né? Ah, é? É, a recepção é um charme. As meninas são sempre sorridentes, Então, simpáticas, né? Ela já faz essa abordagem lá quando o paciente está chegando. É percebido a presença. sim, Isso é bem focado sim. na equipe. Olha, o paciente chegou. Não precisa dizer que ele chegou. Ele sabe ali. Nós estamos aguardando pelo paciente. Então, essa recepção de, olha, que bom, o senhor chegou, estava nos aguardando. A gente conta também, além dos dentistas, né? Sim. Tem o doutor Breno, que é que é o responsável pelo diagnóstico. Temos o doutor Alisson, Olha, tá? Que são meus sócios, doutor Breno e doutor sim, Alisson, tá? Que sim, são responsáveis, Alisson, todos os dois são doutores especialistas, né? sim, Então, juntamente nós três, a gente vai lá buscando o que é melhor para o paciente, tá? sim. Tem isso eu vou falar todo mundo agora, mas todo Mas mundo tem meu enorme pode carinho. falar.
pode falar, Tem fica à a vontade. Thaís, né? Que a Thaís é responsável Sim. pela a parte do marketing. Até porque se você não falar, o pessoal vai te cobrar depois. Fala, Vai mas me você não cobrar. falou o meu nome? Então vamos lá, vamos organizar os pensamentos aqui para Organize aí, não deixar organize. ninguém de fora, né? E aí tem a Thaís que manda mensagem pro Sim, pessoal, olha, tudo bem, consegui um horário pro senhor, sim, que anota, que faz todo o que após o planejamento que o doutor Breno faz, sim. passa para ela, então ela organiza o horário, ela manda as promoções pelo WhatsApp, tá? Olha, Ela é responsável ali, ela olha ali a mídia como é que tá. E sim, tem também o Gabriel, que é o Gabriel responsável por toda a gestão dessa mídia, das sim, olha, propagandas, tá? Do tema, essa semana, qual o tema que a gente vai colocar na sim, mídia? Então, tem o Gabriel, que é responsável por sim, isso. Então, nós temos também auxiliar de saúde bucal, a Jenny, que é responsável pela essa limpeza, pelo planejamento. Olha, vai ocorrer uma cirurgia, toda a parte de esterilização é olha, realizada, os testes, tá? É a Jenny que faz, tá? sim, E aí nós temos a nossa dentista Orton, que é a Laila, excelente, sim, super simpática, sim. né? Ela conversa lá com o paciente, olha, quanto tempo você tá com esse aparelho? Aí, vamos ver se hoje a gente vai tirar esse aparelho, né? Então aí o paciente fica super feliz, ela faz esse Claro, planejamento aí para tirar já o aparelho porque não é ortodôntico. fácil lidar com o aparelho, né, Não é doutora? fácil, super atenciosa, né? Sim, Tem a doutora Júlia também, que é a sim. doutora Júlia Mas é responsável uma pela equipe dente grande, né? grande, doutora Júlia é Grande. responsável pela dentística, Olha, super carinhosa, atenciosa. sim, É aquele tato que se percebe, olha, ele está incomodando onde? Não, o que está me incomodando é o abridor de boca aqui. Opa, então tá bom, vou pegar um abridor de boca menor, um maior, né? Então tem toda essa questão, tá? E temos o Luiz Miguel, que é responsável pela panorâmica. tá É o Luiz vendo? Miguel que faz, que faz as panorâmicas lá. E aí a gente fica cobrando, anda, envia Ah, a imagem do se paciente. você não falasse desse pessoal todo, doutora, Eita, eu ia você ia ser apanhar muito quando cobrada chegasse lá. lá. Peraí, pensar mais um pouco, porque ainda tem mais gente lá. Ah, E aí o pessoal, gente, desculpa se tiver faltado alguém, mas é isso aí. A equipe é uma equipe maravilhosa de trabalhar, uma equipe acolhedora, sim, né? Uma equipe que tem prazer em trabalhar com pessoas. O que olha, falta hoje, né? isso, Hoje a gente falta vê muitas bastante. pessoas falando, eu prefiro trabalhar com animais. Não estou dizendo que não é bom, é excelente. Mas Esse- É, cada um é, no seu quadrado como se sente melhor. Eu adoro trabalhar com pessoas. que Eu acho que mara... a energia, a alegria que a gente transmite para o outro, isso volta, né? Sim, que Então, coisa boa, que coisa a maravilhosa. equipe é toda assim, tá? Então, gente, eu conversei aqui hoje, estou conversando aqui com a doutora Suzana Deixa eu falar Lima, sobre os da parceiros. Odonton Company. É, E ela vai falar também dos parceiros, né, doutora? Quais são os seus isso. É parceiros? a sorveteria Magia Gelada, que tem os Sim, sorvetes perfeitos, sim. né? E fica Eles na região fica também? ao lado. Tem Sim. sorvetes que tem zero de lactose, sorvete de tapioca. Olha, Então, ela tapioca eu conta adoro. com várias. Tem a nossa parceira, que é a Visual Calçados, que fica Sim, dentro do shopping, tá? sim. Uma loja de calçados lá, nosso parceiro. Sempre que tem eventos que Ela envolvem é esporte, para calçados. É, calçados femininos, masculinos, tá? sim, Bola, chuteira, parte de sim, esporte também. Então, ele é nosso parceiro aí no esporte. Ele sempre disponibiliza pra gente sim, aí bolas. Da outra vez que a gente teve um evento que a gente fez lá pros sim. atletas, né? Ele que nos Perfeito. disponibilizou bolas, chuteira. E também tem a R7 também, né? Sim. Que é uma empresa também R7 que faz o quê? ela vende pra gente a oferta, né? Fone de ouvido. Ele Sim, trabalha com preços no atacado, então só que sim, quiser comprar lá essa parte de fone de ouvido, câmeras, essa parte mais sim, sim, tecnicológica, assim, sim, sim. Perfeito. eles nos fornecem isso também. Aqui tem mais de parceiro. Gente, e é por aí, né? Ok, doutora. Envolvendo todo mundo no tratamento odontológico. Aproveita para enviar comentários para a doutora Suzana Lima e se inscrever também no canal Vamos à Luta aí para dar uma força para nós, né? Porque nós precisamos de você. Vamos estar sempre trazendo assuntos bacanas, assuntos, né? Uma linha assim de coisas maravilhosas da Sim. saúde,
do esporte, de alegria, do otimismo, de vencer. Vamos à luta de vencer para você passar num concurso, para você passar num vestibular, para você alcançar um altar mais alto, né? Isso, E aí, isso, seguindo no dia a dia, né? Praticando, cuidando da sua saúde. Assim, não gosto, por exemplo, eu sempre falo para as pessoas, ó, não use álcool, não use nenhum tipo de entorpecente, siga um caminho do bem, entendeu? Então, eu acho que é da saúde, entendeu? Coloca um fone de ouvido, né, doutora? isso, E vai fazer uma caminhada, justamente. vai fazer uma corrida, vai fazer alguma coisa. Isso. Isso é importante. E falando nisso, eu queria, doutora, te agradecer por ter vindo aqui, por ter topado vir aqui. E eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, assim, uma mensagem de otimismo aí, o que você quiser falar para as pessoas que estão nos assistindo, né, que vai te assistir. E aí eu fiquei muito feliz de você ter vindo aqui, né? Então eu queria que você deixasse essa mensagem, por favor. Antes de deixar a mensagem, deixa eu só falar da doutora Micaele, Oh. que é a nossa odontopediatra, que senão Olha, ela vai ficar brava. claro. E a Carolina também, nossa Sim, dentista, ela é sim. maravilhosa, super simpática Sim. também, né? Sim. E vamos lá. A mensagem para hoje é: não importa o que aconteceu durante a sua vida, né? Sim. Não importa os traumas, não importa os empecilhos, o que importa é sua decisão. Hoje eu decido fazer algo diferente por mim, porque a saúde bucal é uma responsabilidade sua. O pai, a mãe, os familiares, o profissional vai orientar. Sim. Mas a decisão da caminhada é todinha sua. Então, muito obrigado, doutora. Vamos à luta. Deixa eu pegar aqui nas suas mãos aqui. Então, vamos. Muito obrigado mesmo por você ter vindo aqui. Eu tá? que agradeço. E com certeza vamos se ver outras vezes aí. E vamos à luta sempre. Sempre, né? Viver luta, né? Isso. Então vamos deixar que as lutas vão ter sempre, né? Sim, claro. Mas podemos ter parceiros nessa luta, né? Isso. Para que a muito bem. luta possa fluir de forma mais natural, mais leve, né? A luta não tem como fugir, né? Como se diz, a luta é impossível fugir da luta, né? A luta, se tem que ter luta, se tem luta, tem vitória, né? Ó, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Tamo junto, tá? Tamo Vamos junto, a lutas. Vamos lá.